14, vamos ler até o versículo 20. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui creem que Deus age no deserto? Aí diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem gosta de deserto, dá um sorriso. Só quem gosta de estar no deserto aí, aleluia. Ninguém, né? Muito bem. Gênesis, capítulo 21, versículo 14 diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, mais ou menos 150 metros. Aleluia. Porque dizia: que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-se-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Glória a Deus. Levante as mãos aos céus. Diga assim: Jesus, fala comigo através desta palavra. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, a história de Agar, ela é cheia de lutas, fugas, sofrimento. Interessante. Deixa eu só comentar um pouquinho sobre essa mensagem, rapidinho aqui. Parece que na hora dos seus maiores desertos, Deus dá esse tipo de mensagem. Na hora que você está com problemas seríssimos de deserto, é que Deus age, diz: eu vou revelar para você isso. Aí Deus me deu essa mensagem, aí Deus me dá a mensagem, aí eu coloquei, que tem um aplicativo, você escreve aqui, você coloca na revisão, aí eu fiquei ouvindo a mensagem, mas é para mim isso aí, Jesus. Não pode, é para nós. Aí eu falei: Deus, e aí? Deus disse: você vai falar para o povo esta noite, e muitos vão entender que eu estou agindo no deserto. Aleluia. A história da vida de Agar, irmãos, é cheia de lutas, fugas, sofrimento, solidão, angústia e medo. Mas também é uma história de superação, de sustentação, de provisão, de intervenção divina em seu favor. É uma história verídica de uma forte experiência divina nos momentos mais cruciais da vida. A trajetória de Agar assemelha-se com a história de muitas pessoas que levam uma vida de solidão e abandono, sempre enfrentando o sofrimento no deserto da vida. Quando lemos todo o texto, vemos que Agar era egípcia, serva de Sara, esposa de Abraão. Embora não seja mencionado, devia ser uma mulher muito formosa, trabalhadora, que servia na casa da família patriarcal. Sara era estéril, de idade já avançada, então de forma precipitada, ela vai convencer o seu esposo Abraão a se deitar com a escrava Agar. Na cultura antiga isso era permitido. Então nasce Ismael, filho da precipitação. Às vezes o deserto faz nós nos precipitamos em certas coisas, né? Os anos passaram e Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, e Sara e Isaac nasce, o filho da promessa nasceu. Pouco tempo depois, quando Isaac chega à idade de ser desmamado, vai haver um conflito familiar, e Agar e Ismael vão ter que deixar a casa do patriarca Abraão e caminhar pelo deserto de Berseba. E novamente Agar se depara com o pior dos seus inimigos, o deserto. E é nesse lugar árido, sem vida, que assola a sua alma a solidão, o medo, a decepção, os maus tratos, a dor lacerante da rejeição e do desprezo recebidos, que Deus vai tratar Agar com Ismael. Deus vai usar o deserto para tratar essa mulher. Eu quero falar essa noite embasado no seguinte tema: os 7 agir de Deus no meio do deserto. Aleluia.
Por que 7? Não sei. Tem milhares, mas eu nunca vi faltar aqui 7 nessa narrativa bíblica. Primeiro, no deserto, Deus sempre terá uma resposta. Quando falamos, gravamos. Diga comigo, no deserto, Deus sempre terá uma resposta. Dá uma cotovelo com o irmão assim, diga assim, mas não a resposta que você quer, mas o que Ele tem para a tua vida. Veja, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Gênesis capítulo 21, versículo 17. No meio do deserto de Berseba, Deus ouviu o clamor do menino. Meus irmãos, em outras versões diz que o menino Ismael chorava. Era o grito agonizante de uma alma aflita. Para Agar e Ismael, sozinhos, abandonados naquele deserto, só lhe restava um gemido de dor. Todo o cenário em volta dizia que não havia mais jeito. Acabou, é o fim. Porém, um clamor e a voz do choro do menino subiu aos céus e chegou ao trono de Deus. E eu fiz questão de frisar isso aqui. O teu choro, presta atenção, agora para você. O teu choro, o nosso choro, tem rompido todas as barreiras do mundo espiritual e tem chegado até o trono do nosso Deus. Aleluia. Mesmo você e eu estando no deserto, sem forças para continuar, clamando por socorro, Deus está ouvindo a nossa voz. As suas lágrimas, as nossas lágrimas têm chegado ao trono de Deus. Sabe por quê? Porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Isaías 59:1, Salmo 34:15, 1 Pedro 3:12. Isaías 59:1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não nos possa abençoar. Eu tenho uma notícia: Deus está agindo no meio do teu deserto. Do alto céu, Deus manda a resposta, e a resposta foi essa aqui: não temas. Aleluia. Quando a Bíblia usa a expressão anjo do Senhor, está afirmando que é o próprio Deus, era o próprio Cristo na sua condição pré-existente, dizendo: não temas. Então veja, meus irmãos, que o próprio Deus manda a resposta para Agar, dizendo: não temas, pois eu tenho ouvido o clamor. Deus está dizendo hoje para nós aqui: não temas, eu estou ouvindo o vosso clamor. Os estudiosos dizem que a palavra não temas está escrita na Bíblia 365 vezes. Eu fui pesquisar, na verdade é 366. É o ano bissexto, eu saberia que teria um ano bissexto. Está no ano bissexto, ele está dizendo para você: não temas. Aleluia. Meus irmãos, então eu aprendo que para cada dia que nós estamos no meio do deserto, Deus está dizendo para você e para mim: não temas. Não temas, porque você não vai morrer nesse deserto. Não temas, porque você, aleluia, deve entender que o deserto é apenas um lugar de passagem. Não temas, porque a provisão até pode ter acabado, mas Deus vai enviar o sustento que você precisa. Não temas, porque Deus tem ouvido o seu clamor. Não temas, porque hoje Deus está entrando com uma grande e extraordinária resposta para a tua vida. Não temas. Aleluia. Pega na mão do irmão, assim, olha para ele e diga assim: quando a água do odre acabar, o poço vai aparecer. Diga: enquanto você está confiando em odre, não tem poço. Mas quando a água do odre acabar, quando a água do cantil acabar, quando a água do cântaro acabar, da moringa acabar, aí você vai ver o poço aberto para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Quem pode dar glória a Deus pelo que vocês estão ouvindo esta noite? Aleluia. Irmãos, eu vou chorar agora. Pode chorar que está falando. No deserto Deus sempre terá uma resposta. Diga comigo: no deserto Deus sempre terá uma resposta. Segundo lugar, no deserto a ordem de Deus é: levanta-te. Olha que o anjo diz: ergue-te. Gênesis 21:18. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe a mão. Catou com o irmão e diga assim: o menino era a promessa
Diga, Deus não vai levantar só você. Diga, Deus vai levantar promessa junto com você. Quem está entendendo a glória e o nome de Jesus? A primeira ordem de Deus hoje para a sua vida é: se levante. Chega de ficar prostrado, caído, derrotado nesse deserto. Deus está dizendo: é hora de se levantar, é hora de sacudir a poeira, de se colocar de pé nesse deserto e continuar a sua caminhada. Deus não te chamou para ficar derrotado no meio desse deserto, pois a tua caminhada ainda é longa. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida e através de você. Esse deserto é um processo que vai levar você até a promessa. O povo de Israel teve que passar pelo deserto para poder chegar à terra prometida. Então se coloque de pé, porque a ordem de Deus é marchar. Quem passa pelo deserto murmurando morre no meio do caminho, não vive a promessa. Mas quem passa no deserto adorando, chega do outro lado e vive a promessa e conta para a quarta geração que Deus agiu em sua vida, que Deus agiu em sua história. Sabe por que você não pode morrer nesse deserto? Porque você é a coluna dentro da sua casa. Tem muita gente olhando para você e crendo que Deus está na sua vida. Você é a coluna lá. Deus ouve o grito de desespero de Ismael. Mas quando Deus responde, Ele não fala com o menino, mas Ele fala com a mãe. Porque Agar é a estrutura, é a coluna da sua família. O que eu aprendo aqui? Meus irmãos, que por isso Deus manda primeiro ela se levantar, para depois levantar o menino. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você é a estrutura da tua casa. Por isso você está na campanha aqui. Você é a coluna no meio da sua família. A sua família espera em você. Logo, se você estiver caído, prostrado, derrotado, eles também não vão ter força para se levantar e continuar a caminhada. Por isso hoje, você que sabe que é a estrutura de Deus, a coluna, a base no meio da tua casa, a ordem de Deus é esta: levanta-te, não é tempo de ficar prostrado. Os teus filhos estão olhando para você, papai. Os seus filhos estão olhando para você, mamãe. Você é um crente no meio da tua família, tem muita gente prostrado lá, e Deus está dizendo: a promessa não acabou, a promessa está em pé. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida no meio desse deserto. Deus está agindo. A segunda ordem de Deus aqui hoje para a nossa vida é: levanta o menino e pega-o pela mão. Hoje Deus está colocando você de pé, mas é para você, não é para você caminhar sozinho, mas a ordem de Deus é levantar aquele que está caído. Estreitou, né? A começar pela tua casa. Teus filhos não vão morrer no deserto. Isso é profético. Seus filhos não vão morrer no deserto. Teu cônjuge não vai morrer no deserto. Sua família não vai morrer no deserto. Porque hoje Deus está renovando as nossas forças. E Ele vai pegar em nossas mãos aquele que está caído, e Ele vai colocar de pé, e juntos vão passar esse deserto até chegar na terra da promessa. Eu tenho uma notícia boa. Não sei, será que eu falo? Será que eu falo? Falo ou não falo? Você vai atravessar o deserto com toda a sua família junto. Você vai entrar na terra que manda leite e mel com a sua família. Quem está entendendo isso aqui? 1 minuto de glória a Deus agora, se você puder, onde você está. 1 minuto de adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, no deserto a ordem de Deus é: levante. Às vezes o deserto é tão difícil em nossa vida que a gente quer dormir embaixozinho. É tão difícil que a gente não tem força para nada. Mas Deus está nos dizendo: levante, ergue-te, saia de onde você está hoje. Aleluia, Jesus. Terceiro agir de Deus no deserto: Deus, lá no deserto, renova as suas promessas. Gênesis 21, 18 diz: porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Irmãos, o cara está para morrer, e Deus está dizendo para fazer uma nação de alguém que está para morrer. Deus é perito em pegar um projeto falido e renovar. Deus é perito em pegar caído e levantar. Aquilo que é um bagaço, Deus diz assim: eu vou transformar num pomar. Aleluia. O meu nome vai ser glorificado ainda nessa tragédia. Deus já havia feito uma promessa para essa mulher. Agar já havia passado pelo deserto quando ainda estava grávida de Ismael, e lá Deus havia feito a promessa. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que
que não será contada, por numerosa que será. Gênesis 16:10. A mulher que estava grávida, Deus falou. Depois com o menino já embaixo do zimbro, Deus só vai renovar o que ele já havia prometido. Os anos se passaram e mais uma vez Agar era conduzida para o deserto. Muitas vezes acontece, irmãos, na nossa vida cristã, nós passamos por alguns desertos. Desertos é a escola de Deus, é o lugar onde somos forjados. Deserto é o lugar onde Deus nos prepara para que possamos viver as promessas de nossa vida. Mas no deserto, Deus sempre faz questão de nos lembrar da promessa que um dia Ele nos fez. Pode ver, na hora que você está na maior luta da sua vida, Deus levanta alguém. Lembra do que eu te falei. Aí você fica todo animado de novo. A palavra de Deus diz, não é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. E é no meio desse deserto que Deus renova as promessas que um dia Ele te fez. Pode passar o tempo que passar, pode passar os anos, mas Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Pode observar isso em Mateus capítulo 24, versículo 35. Você vai ver que Deus é fiel naquilo que Ele promete. Aleluia. Deus é capaz de fazer em sua vida em 6 meses aquilo que você esperou 30 anos. É verdade, Jesus. Mas Ele pode inverter a coisa também. Aleluia. Em quarto lugar, quarto agente de Deus, no deserto Deus abre os olhos e te faz enxergar a provisão. Bata no ombro do teu irmão e diga assim: o comodismo ofusca a visão. Diga: a falta de oração ofusca a visão. Diga: a falta de jejum ofusca a visão. A falta de leitura bíblica ofusca a visão. Aí o que Deus faz? Abre um desertão na tua frente. Aí te coloca. Pastor, Deus coloca pessoas no deserto? E o Espírito do Senhor impeliu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto? Às vezes Deus nos leva para o deserto, irmãos. Sabe por quê? Para isso aqui, ó, Gênesis 29, 21, 19 diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. O deserto, Deus abre os nossos olhos. Aleluia. A água do odre acabou. O que era um odre? Uma bolsa de couro que carregava. A água do odre acabou. A provisão que dava sustento para a caminhada acabou. E às vezes Deus coloca no deserto e não faz com que a provisão acabe. Porque enquanto isso não acontecer, você não vai entender o mistério do poço, nem o mistério do rio. Às vezes nós ficamos presos em tantas coisas pequenas. Deus tem coisas grandes para nós. Aí Deus tem que permitir certas coisas para que possamos enxergar aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o que Deus tem para a nossa vida é sempre o melhor. Agar colocou o menino embaixo do arbusto, afastou mais ou menos 100, 150 metros de distância, e ali se assentou para não ver o menino morrer. Afinal, a água havia acabado. E a água fala de vida. Ninguém pode sobreviver sem água. Enquanto havia água, havia esperança para continuar caminhando. Talvez você tenha entrado aqui hoje nesse culto como Agar e Ismael, ofegante, sem força, sem coragem para continuar vivendo. Pastor, é um dia de cada vez, estou vivendo. O água do outro acabou, o menino lembra do Zimbra, a promessa está morrendo. Afinal, você perdeu aquilo que lhe dava esperança. Mas hoje Jesus tem uma palavra para a sua vida. Está em João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. E a ordem de Deus, eu estava em minha sala, irmãos, olhando para esse sermão aqui. Deus falou: a minha ordem para você, meu filho, é: beba da água que eu tenho para te dar no meio desse deserto. Seja renovado por Deus aqui hoje. Receba um novo ânimo para continuar nessa hora tão difícil. Deus só vai abrir os teus olhos e te fazer enxergar a provisão se primeiro você se colocar de pé. Enquanto você estiver prostrado, caído, desanimado, Deus não vai abrir os teus olhos para contemplar a provisão. Por isso a ordem de Deus hoje para a sua vida é essa aqui: levanta-te, rapaz, levanta-te, moça, levanta-te. Enquanto você se levanta, Deus renova as promessas, te abre a visão para que você possa contemplar a provisão do alto da sua vida. Eu tenho uma notícia para muita gente que está aqui dentro essa noite, que chegou aqui dizendo: a água secou, a morte está na panela, a situação na minha casa está difícil, mas Deus está dizendo: um poço está sendo aberto hoje para você. Quem pode levantar as duas mãos?
Segura as duas mãos assim ao céu e dá pelo menos, irmãos, 30 segundos de glória a Deus, se você puder, onde você está. Aleluia. Vai adorando o Senhor Jesus esta noite. Eu sei que não é fácil dar glória a Deus no deserto. Alguém me perguntou, pastor, o senhor passa a luta? E eu disse, tem tempo para ouvir? O senhor passa a provação? Eu disse, tem tempo para ouvir? Uma irmã foi em minha casa e disse, pastor, a impressão que eu tenho é que o senhor não passa a luta. Aleluia. É que eu fui tão amaciado já, que agora parece assim que ficou meio pedagógico o negócio. O poço de água estava diante de Agar, mas as suas lágrimas e a sua vontade de existir impediam de ver. Sabe por que ela não via o poço? Porque ela estava chorando e a lágrima cobria, ela não conseguia enxergar o poço. Quando ela viu o anjo enxugou a lágrima dela, enxugou a lágrima e começou a ver o poço. Aleluia. Às vezes, irmãos, as nossas lágrimas ofuscam, às vezes, aquilo que Deus está mostrando, as nossas emoções vão ofuscando aquilo que Deus tem para nós. Muitos dos sofrimentos que passamos nos impedem de ver o que está diante de nós. Deus já providenciou a bênção que tanto planejamos. Ficamos tão focados na dor que não conseguimos enxergar a provisão de Deus que já está diante de nós. Mas hoje Deus está abrindo os nossos olhos, renovando a nossa fé, para que possamos contemplar a vitória que está diante de nós. Deus está jogando por terra toda barreira, isso que é profético, todo embaraço, tudo aquilo que está te impedindo de ver a provisão. Pela fé, meu irmão e minha irmã, vai contemplando a provisão de Deus para a sua vida. Levanta a sua mão direita, eu vou profetizar. Olha aí o teu casamento restaurado, olha aí o teu filho liberto, olha aí a porta se abrindo, olha aí a vitória que Deus está providenciando para você. Chega de ficar olhando para outro e vazio, porque antes de você entrar nesse deserto, Deus já preparou um poço de água para você. Antes de você entrar nesse deserto, Deus já preparou a provisão para a sua vida. Contemple hoje a tua vitória, receba hoje a provisão que Deus está enviando para você neste local. Deus não é pego de surpresa. Quando Deus permitiu o deserto para você passar, Ele já estava passando contigo junto nesse deserto. Quem está entendendo que eu estou pregando esta noite aqui nesse ambiente? Coloca a mão no ombro da pessoa que está perto de você. Diga, eu sinto o cheiro de milagres na tua vida. Agora, por favor, diga para esse irmão que está perto de você, com amor e carinho. Eu aprendi que pregando não se faz isso, mas só para provocar ele. Diga para ele assim, quando Deus te honrar no deserto, não esqueça dele, não esqueça do que ele fez por você, não esqueça do voto que você fez, não esqueça do que você prometeu. Aleluia, porque quando estamos no deserto, enchemos Deus de promessa. Aí quando Deus nos tira do deserto, nós esquecemos de quem é Deus. Aleluia, eu vim como homem de Deus para dizer isso. Deus está agindo no deserto da nossa vida. Quinto lugar, quinto agir de Deus no deserto. No deserto, Deus é conosco. Mais 5 minutinhos. No deserto, irmão, Deus é conosco. Gênesis 21:20 diz, e era Deus com o menino. Deus está com você nesse deserto, você não está sozinho. Sempre que Deus insistiu tanto para pregar isso aqui hoje, mas tudo bem. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Deus. Ele é o socorro bem presente na angústia. Você não precisa temer, pois o Senhor dos Exércitos está com você onde não é. No deserto não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem amigos, mas no deserto tem Deus ao seu lado, atravessando contigo. Tem gente chorando já aqui, porque sabe que Deus está falando. Tem momentos no teu deserto que eu, como pastor, não posso te ajudar. Eu até tento, não dá. Eu tento estender a mão para você no deserto. Você diz, o pastor não está se importando comigo. Você está orando de madrugada e eu pergunto, Deus, por quê? E Deus diz,
sou eu que estou nessa prova. E se você entrar, você vai entrar no turbilhão junto. Deixa eu agir, deixa eu fazer. No deserto, eu repeti isso aqui, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem amigo, não tem WhatsApp, ninguém pergunta como você está. Quando Deus permite o deserto, você fica meses sem alguém mandar um WhatsApp perguntando você, ei, como é que está? E você diz, as pessoas se esqueceram de mim. Não é que esqueceu, é Deus que deu amnésia nessas pessoas, porque Deus está nos tratando pedagogicamente no deserto. Deserto é uma realidade para a crente. Esse evangelho sem deserto é evangelho coach, não é evangelho verdadeiro. O evangelho de Deus tem deserto. Agora tem uma coisa, em sexto lugar, que Deus, a sexta forma que Deus age no deserto Deus nos faz crescer. Olha que coisa linda. Gênesis 21, 20. E era Deus com o menino, e o menino cresceu. Bata no ombro do teu irmão e diga, no deserto Deus nos faz crescer. A tua irmão diga assim, toda criancice fica no deserto. Todo não me toque, todo dodói fica no deserto. O deserto é uma escola de crescimento e amadurecimento. Deus não permite o deserto porque Ele quer o teu mal, mas porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é no meio do deserto. Ai! Tem coragem de dizer essa palavrinha? Diga ai. Irmão, vocês estão comigo na palavra. Você pode até não perceber, mas quando você entrou nesse deserto, você era de uma forma, agora você já está de outra. É no deserto que você cresce espiritualmente, passa a orar mais, buscar mais, ter mais intimidade com Deus. É no deserto que o teu caráter começa a ser moldado. Quem mentia, não mente mais. Quem falava palavrão, não fala mais. E é por isso que Deus nos coloca no deserto, sabe para quê? Para nos amadurecer. Ninguém gosta de deserto, eu não gosto. Um dia eu olhei para Deus e falei, Deus, fala comigo. Aí Deus me deu um sonho à noite. Eu pegava 2 peixes bonitos no rio assim. Olha o sonho. Aí tinha um irmão, ele morava num carrinho assim, desse gaiato que estava papelão na rua. Ele morava num carrinho e a esposa. Comecei a conversar com ele, eu falei, contei o sonho. Ele disse, cada peixe simboliza um ano. São 2 anos de prova que tu passou, que tu vai passar, que tu nunca passou na vida. Eu achando que era prosperidade, estava chegando. Foram 2 anos, né, pastora Raquelina, que foi de gemer, chorar. Mas toda vez que eu dizia, vou desistir, Deus aparecia em visão e dizia, não temas, eu estou contigo. Eu dizia, como o Senhor está comigo? Estou no meio de uma situação dessa. Aí Deus diz, e quem diz que eu sou um Deus circunstancial? Eu estou contigo enquanto tu estiveres comigo. Foi Deus, irmãos, quem permitiu você. Essa mensagem tem a direção certa. Foi Deus quem permitiu você entrar nesse deserto. Lembra que o barquinho foi para o meio do mar, começou a água, ficou agitada, o vento soprou? Quem lembra essa passagem bíblica? Quem mandou eles entrar no mar? Quem foi? O próprio Jesus. Às vezes Ele permite, irmão. Agar e Ismael não foram para o deserto porque eles quiseram ir. Quando lemos todo o capítulo 21, vamos entender que Agar e Ismael foram obrigados a ir para o deserto. Jesus também foi conduzido pelo Espírito Santo. Se Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, por que seria diferente conosco? Eu sou íntimo do Nazareno. Não, Ele leva a gente para o deserto para nos tratar. Se você está nesse deserto, não foi porque alguém não te ajudou, não foi porque alguém te traiu, ou porque alguém te jogou lá, mas foi Deus quem permitiu toda essa situação acontecer, para que no deserto Ele possa tratar no íntimo conosco. E é no deserto que Deus nos faz crescer e amadurecer. Eu, com 46 anos de vida, eu não conheço nenhum homem usado por Deus que não passou deserto. E se tem alguém aqui que são obreiro, ou qualquer um que ainda está no pó de arroz, se prepare, o desertão vai chegar uma hora ou outra. Porque Deus precisa nos tratar.
como se fosse um treinamento militar. Você passa por um treinamento ferrenho, terrível. Depois você fica a vida inteira lá no quartel. Eu falo sempre disso. O tempo inteiro no quartel em prontidão. Sempre prontidão. Não existe que, vou dormir lá na árvore, lá no quartel. Fica lá, recebeu folga, vai para cá. Se você passar em preto do rancho, já te chama. Soldado, ele é adestrado para a guerra, para a batalha. Você é um soldado. Olha 3 irmãos perto de você e diga assim: Deus não te chamou para uma espada? Nem para colônia de férias? Quem te falou que seria colônia de férias? Jesus disse: no mundo tereis? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí alguém acrescenta: e vós vencerais também. Isso é acréscimo, não existe isso. Sétimo último lugar: no deserto, Deus faz você ganhar novas habilidades. Eita. Você gosta do deserto, cara? Não. Mas está ganhando habilidade, né? Glória a Deus. Gênesis 21, 20 diz: e era Deus com o menino que cresceu. O deserto faz crescer, irmão. Coisa linda. E habitou no deserto. O cara gostou tanto. E foi flecheiro. Recebeu habilidade no deserto. Mata o nome do teu irmão e diga: Deus está te dando habilidade no deserto. Uma das habilidades que Deus usava no deserto é a habilidade de lidar com pedras. Porque Jacó tinha habilidade para lidar com pedra. Às vezes você está aqui dando glória a Deus, tem uma pedra em casa te aguardando, né? Você está dando glória a Deus aqui, tem uma pedrona lá na faculdade do estudo, lá no trabalho onde tu está, tem uma pedra te aguardando lá e Deus está dizendo: ei, queridão, fica tranquilo, estou te dando habilidade para lidar. Ismael cresceu no deserto e se tornou um flecheiro, ou seja, um guerreiro. Ismael entrou no deserto quase morrendo, sem nenhuma habilidade, mas no meio da caminhada se tornou um guerreiro valente. Olha que mensagem simples para o culto de quarta-feira. Então o que eu aprendo aqui? Que é no meio da minha caminhada, enquanto eu vou avançando nesse deserto, que eu vou crescendo, que eu vou me tornando um soldado valente do reino de Deus. Você entrou nesse deserto achando que ia morrer, que não iria conseguir sair dele. Mas olha só as novas habilidades que Deus tem colocado em suas mãos no deserto. Tem gente que aprendeu a fazer pão na pandemia, gente. A pandemia chegou, o desertão chegou, tinha gente que não sabia nem mexer com rede social, virou até artista, está ficando rico com essas coisas. Habilidades. Antes você era tão tímido que não queria nem oportunidade, mas hoje você é até um pregador da palavra. Né, cara? Antes você corria das coisas de Deus, agora você quer até cantar aqui no altar. Pegava o microfone e assim. Agora está lidera grupo na igreja. É o deserto que faz isso em nós. E eu vou concluir dizendo para você: o deserto não é motivo de pavor e derrota, pois Deus te ensinará a viver em meio às lutas e a vencer todas essas batalhas. É nesse momento de solidão, onde as perspectivas se acabam, onde as portas se fecham, onde os gigantes inimigos da alma se revelam, que Deus manifesta a sua grande misericórdia e vem em nosso socorro. Se você chegou aqui hoje caído, frustrado, sem esperança, hoje Deus está restaurando os seus sonhos e fará você viver algo novo. Deus não está em silêncio no meio desse deserto, mas Ele está agindo. As promessas de Deus irão se cumprir em sua vida. Antes de orarmos, eu gostaria que você só repetisse isso comigo aqui. Diga assim: os irmãos de Davi, os generais de Israel e o próprio Saul viam um gigante. Diga: Davi via a possibilidade de casar, não pagar imposto, trabalhar no rei e ser rico. Como que você está vendo a coisa no meio do deserto? Saul disse: aquele que matar Golias nunca mais pagará imposto, casará com a minha filha e vai entrar no meu palácio. Davi falou: é comigo. Todo mundo com medo. Davi disse: eu venço. Uma das traduções, sabe, para a palavra gigante, Golias, é mudança. Deus permite no meio do nosso deserto os Golias. Para quê?
para mudar a nossa vida. Sinto que Deus, vou usar até uma palavra, você explique agora, esconde, tá? Deus está virando uma chave aqui esta noite. Fique em pé, vamos orar. Eu gosto, né, irmão? Deus está virando uma chave aqui esta noite. O camarada estava caminhando, carregando a cruz, disse: Deus, essa cruz está muito pesada. Eu não suporto mais esta cruz. Aí Deus disse: quer trocá-la? Quero. Aí Deus falou: joga a tua cruz nesse monte aí. Tinha um monte de cruz jogada. Ele jogou. Aí Deus falou: procura uma cruz aí. Aí ele foi e pegou a cruz. Primeira, essa é pesada também. Pegou a outra, essa é muito pesada. E pegou a outra, essa também é pesada. E foi. Daqui a pouco ele pegou uma cruz bem levinha, colocou no ombro, assim, essa mesmo. Aí Deus falou: dá uma olhada para está escrito aí atrás. Ele virou, era o nome dele, era a cruz que ele havia acabado de jogar. Meu Deus. Aí nós queremos jogar a nossa cruz, gente. E tem gente carregando cruz muito mais pesada que a nossa. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Os obreiros vêm aqui para nós orarmos. Vamos orar para esse povo agora, irmãos. E aí já vamos para casa, em nome de Jesus. Oh glória! Atravessa o corredor. Vamos fazer um clamor agora. Tem um louvor aí? Vamos ouvir.